A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, avançando pela fé. Seja bem-vindo nessa manhã de domingo para o nosso primeiro podcast do Templo Bela Vista 1. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes e Ruth. Hoje nós temos aqui o nosso obreiro Leonardo Mateus, que irá falar um pouco, sobre o primeiro tópico. Nós teremos 3 convidados ilustres, que é o obreiro Leonardo Mateus, depois o pastor Silvio Rogério e o pastor Anderson. Amém? Vamos iniciar. Bom, primeiro tópico será uma pergunta bem direcionada ao Leonardo. Eu quero avisar já desde já que toda a igreja pode participar e tem que participar, para que esse podcast ele venha verdadeiramente surtir o efeito que nós estamos planejando, que nós queremos. Amém? Amém. Leonardo, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Tranquilo? Manhã Tranquilo. De domingo, acordou bem? Glória a Deus, como né? sempre aqui, na nossa Estou EBD. mais ou menos, Leonardo, mas para a glória de Deus eu estou aqui. Então, vamos falar sobre o livro de Juízes e Ruth que nós acabamos de estudar. E a primeira pergunta que eu gostaria de te direcionar é: qual o contexto histórico se deu o livro de Juízes? A data, o propósito, o local e etc., o que vier à sua mente. O seu profundo conhecimento. O livro de Juízes, para quem veio para a IBD, sabe que é um livro bem tranquilo, foi um momento pacífico, de Israel. Por que ninguém disse que está errado? O livro de Juízes é um livro bem conturbado, na verdade, A gente sabe que foi um momento difícil, A gente pode dizer que foi uma mancha, uma grande mancha ali para a história de Israel. E ele é um livro que se dá ali após a morte de Josué, após a conquista da Terra Prometida. Acontece que o povo ali estava oprimido no Egito, surge Moisés, levantado por Deus como libertador do povo, e eles saem caminhando ali rumo a Canaã, rumo à Terra Prometida, e por uma questão de teimosia do povo, por ter um povo ali rebelde, um povo idólatra. Este povo acabou ficando ali 40 anos rodando no deserto e seus corpos espalhados pelo deserto foram enterrados. E quando passou aquela geração murmuradora, aquela geração incrédula, veio Josué, levantado como líder. Lembrando ali que Josué foi um dos espias, quando Moisés ele enviou os espias ali para a Terra Prometida. Josué e Caleb foram os únicos que voltaram. Sim. Trazendo boas notícias. Aconteceu que Josué, ele foi ali o líder, o sucessor de Moisés. E quando Josué se torna líder, ele vai, conquista a Terra Prometida, tem todas aquelas vitórias, o povo está ali regozijante, Nós temos várias e várias histórias que marcam esse momento de conquista, em que o povo estava bem com Deus. Acontece que Josué morre, não deixa um sucessor ali para o povo, e passa toda aquela geração que teve aquelas experiências com Deus, e vem os filhos deles. Mas tu acha, que Josué não deixou alguém totalmente direcionado porque não tinha ninguém que queria, ou porque ele era centralizador? O que você acha, na sua opinião? A Bíblia ela não relata, não deixa claramente, mas assim, se a gente partir pelo contexto da situação, se a gente partir do pressuposto de que ele acabou centralizando demais, o que eu não descartaria, porque a Bíblia ela não tem o costume de esconder os erros das pessoas. A gente vê que a Bíblia ela não é um livro assim que procura mostrar mostrar as glórias ali de Deus apenas, mostrar apenas a parte boa do que aconteceu com o povo. Não, a Bíblia é um livro que traz as derrotas, porque ela é sobre a nossa natureza humana também. Então ela não esconde aquilo que há de ruim na humanidade. É a prova disso que o livro de Juízes existe, Então, após essa morte de Josué, que ele não deixou sucessor, e a geração que teve essas experiências maravilhosas com Deus morreu, os filhos deles vieram, e a partir daí a gente teve perversidade. Foi um livro que relata um povo sem líder, um povo sem liderança, assim, no geral, E o que aconteceu foi que eles se tornaram idólatras, eles se misturaram com as populações ao redor, adoraram os mesmos deuses, praticavam tudo aquilo que há de mais perverso, Assim, temos
momentos muito tristes aqui no livro de Juízes, assim, momentos que a gente fica incrédulo, coisas que a gente olha e pensa, caramba, isso está na Bíblia. Não acha que o homem seria capaz, né? Amém. Exato. Alguém tem alguma pergunta, algum direcionamento para o obreiro Leonardo Mateus? Não? Vou passar para a segunda pergunta, amém? Por que Josué não deixou sucessor igual a Moisés? Queira ou não, já fiz essa pergunta, né? Terceiro, quais os ídolos da terra de Canaã e por que os israelitas os adoravam? Assim, os ídolos, né? Não sei se eu vou conseguir lembrar, assim, listar todos, mas eu acho que a parte mais importante dessa pergunta é a segunda. Mas eles adoravam ali Baal, né, Moloque, Azerá, esses deuses que eram deuses do seu entorno, das populações ao redor. E a segunda parte, que é a mais importante, né, por que eles adoravam? Então aí já entra a questão de um povo que acabou se misturando com os povos ao redor. Ao invés deles serem luz, de serem sal, de trazerem ali a salvação, de serem exemplo para aqueles outros povos, eles se misturaram com esses povos, eles acabaram adorando os mesmos deuses, trazendo as mesmas práticas e, querendo ou não, sendo piores do que esses povos ao redor, né? Israel ele conseguiu ser um povo pior do que os ímpios que estavam ao redor deles. Então, assim, eles adoravam deuses onde você sacrificava crianças, né? Você sacrificava os filhos em nome desses falsos ídolos, né? Desses falsos deuses. Então, Israel acabou se pervertendo por estar ali naquele entorno. Por exemplo, quando a gente vê Deus dando a ordem de executar o juízo, né, e destruir aquelas nações, não deixar pedra sobre pedra, né, das nações ao redor, era justamente para que Israel depois não viesse a se perverter. Então, por exemplo, se eles acabaram poupando, né, uma população que deveria morrer, acontece que essa população que se manteve acabou vindo e pervertendo Israel, se infiltrando ali no meio e trazendo os seus maus costumes que deveriam ter sido exterminados para o meio do povo. Então, assim, os ídolos eram esses que eu mencionei, posso ter esquecido de alguns, mas o problema principal é esse. Eles acabaram se pervertendo e assumindo as práticas dos povos ao redor, né? Por isso que Israel acabou adorando esses deuses e porque, querendo ou não, o ser humano ele quer algo para adorar, né? Amém. E às vezes Exatamente. É muito mais fácil você adorar, venerar uma imagem que você consegue observar do que um Deus invisível, um Deus sem forma, né? Às vezes até um Deus sem nome, que a gente não sabe nem a pronúncia. A gente pode falar Jeová, Yahvé, mas... E também, Leonardo, eu creio também que o homem, ele quer a glória para ele quer conquistar algo, ele quer ter domínio, ele quer ser o centro do poder, ele quer, né, cada dia que passa, nós olhamos para o mundo hoje que não está muito diferente, né? Então, creio que isso seja bem voltado para aquele Deus que venha trazer o seu benefício próprio, né? E o nosso Deus não é um Deus que traz o benefício, né, do nosso eu. Amém? A verdade é que Jesus ele fala o oposto, né? Ele vai Exatamente, dizer, aquele negue-se que a si quiser mesmo. vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, assim, e ele coloca, né, é engraçado, ele não vai colocar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e depois você vai ter um carro, uma casa, um pasto verdejante, 1000 ovelhas, né? Não, ele coloca, né, o siga-me, e esse siga-me é uma coisa singela. E a gente vê na Bíblia o exemplo das pessoas que decidiram seguir a Cristo. A gente observa Paulo preso e morto, né? A gente observa Pedro aí, pela tradição, crucificado também. Então, assim, são pessoas que seguiram a Cristo, que largaram tudo, né? Acho que o próprio Pedro falou, Senhor, nós deixamos todas as coisas. Exatamente. E Jesus falou, você vai receber sua recompensa. Mas que recompensa é essa, né? Que ele viveu uma vida em perseguição e foi crucificado. Verdade. Então, o seguir Cristo passa por negar a si mesmo, tomar a cruz, né? E segui-lo. E a nossa recompensa é celestial. A nossa recompensa, ela não vem nesta terra. Então, isso que faltou também para o povo ali no período dos juízes. Acontece que o povo decidiu seguir suas próprias paixões, suas próprias concupiscências. E o homem, se você quer entender o que é o homem sem Deus, né, por que nós precisamos negar a nós mesmos, seguir a Cristo, você lê o livro de Juízes.
Aí você vai entender o porquê, né, que é importante a gente passar por essa transformação. O livro de Juízes é o mais puro suco de homem, o mais puro suco de ser humano, né, que é tristeza, é morte, violência sexual, guerra. No livro de Juízes nós temos, querendo ou não, estupro, nós temos guerra civil, genocídio, idolatria, tudo que há de ruim. Ali a gente vê as tradições, né, a lei de Deus, aquilo que era para ser os levitas cumprirem certinho, a gente vê eles virando... transgredindo, né? A gente vê levita virando como se fosse assim um sacerdote particular para o culto pagão de um homem. Verdade. É terrível, gente, é terrível, mas serve para nós entendermos como é o homem sem Deus e qual é a importância da transformação que Cristo traz para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Gostaria de perguntar para a igreja, para algum irmão, se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu acompanhando aqui o raciocínio do grande obreiro, que eu quero pelejar para chegar próximo. Glória a Deus. Ainda sou bebê na palavra, mas eu estava observando, acompanhando aqui no conteúdo inicial, porque essa tradução na nova linguagem eles classificam bem. Aí me chamou a atenção o seguinte, que dentre os juízes mais famosos daquele tempo, está escrito aqui que era Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Mas aonde é que veio a pergunta? A pergunta veio o seguinte, porque me causou muita curiosidade quando aqui diz o seguinte, que não havia muitas dessas histórias bíblicas que aqui são narradas, essas histórias elas eram, principalmente nesse tempo de Juízes, elas eram muito marcadas por crueldades, histórias de torturas e muitas crueldades para amedrontar o povo e tudo mais. Porém, está implícito, e é isso que eu queria que o irmão confirmasse. Meu nome é Valmor Lopes Pinto, desculpe, a gente está todo improvisado. Amém, e aqui sem é problema. Uhum. Eu gostaria que o irmão esclarecesse se o meu raciocínio está certo. Pelo que eu entendi aqui, era uma provação para que eles reconhecessem, e era condição sine qua non que Deus iria agir mediante a obediência dessas pessoas que eram erradas, que faziam o que bem entendiam, que se consideravam que aqueles deuses deles lá, Baal e esses que o irmão falou, que eles permitiam aquilo, então aquilo era o suficiente. Se esse raciocínio está correto, se é uma ação de Deus diretamente condicionando, ou vocês vão me obedecer, ou então vão receber castigos. É mais ou menos assim que eu queria que o irmão nos esclarecesse. Muito obrigado, desculpa que eu fui longo. Amém, não está ótimo. A verdade é que o modus operandi do livro de Juízes é esse. Você tem o povo ali que estava seguindo a Deus com Josué, aí Josué morre e o povo se perverte. Aí Deus levanta um juiz, né, esse juiz, ele liberta o povo da opressão essa que vinha de Deus, se manifestava ali através dos povos que dominavam Israel, os povos ao seu entorno, ali, por exemplo, Sansão foram os filisteus, mas outros povos também dominaram Israel nesse período. Então o que acontece? É um ciclo vicioso. Você tem, o povo está seguindo a Deus, o povo para de seguir a Deus e é escravizado. Deus levanta um juiz, ele liberta o povo volta a seguir a Deus. Aí morre o juiz, morre aquela geração, volta ao pecado. Aí de novo, opressão, castigo. Aí Deus levanta outro juiz, aí esse juiz liberta o povo, conduz o pessoal a adorar a Deus direito. Aí o povo se perverte depois, e opressão, castigo, depois libertação, aí ele segue. Então, você observar o livro de Juízes, eu creio que ele tenha durado, se eu não me engano, uns 300 anos, 300 ou 400, não vou lembrar, mas nesse período, não é que foi um período inteiro em que eles ficaram afastados de Deus. Na verdade, por alguns momentos eles seguiram a Deus sim, por alguns momentos eles estavam ali fiéis a Deus, porém,
eles seguiam a Deus por um tempo, voltavam a pecar, sofriam o castigo de Deus para que eles voltassem, para que eles prestassem atenção, para que eles clamassem a Deus, né? E assim eles pudessem voltar a seguir a Ele. E depois pecar de novo, aí levantar outro juiz e ficava nessa. E o livro de Juízes, ele narra esses ciclos e ele sempre afirma, né? O povo não tinha rei nesse tempo. Provavelmente E também, Léo, eu creio que não seja um endurecimento do que Deus deu no coração deles. Era devido, sabe, seu Vamos, eu creio o seguinte, Zara, não sei se o Leonardo pode me dizer, que eles eram entregues totalmente ao seu eu. Então, o Senhor não precisava endurecer o coração deles. Era devido mesmo à falta de obediência. Eles vinham andando retamente ali. De repente, eles se misturavam com os filisteus, com os amorreus. E aí, de repente, eles já estavam aquelas práticas. Assim somos nós. Se nós estamos tendo uma vida pautada no Evangelho, vindo para a casa do Senhor, louvando, adorando, participando das coisas da igreja. Mas se, de repente, nós começamos a nos alimentar mais das coisas do mundo, a nossa carne ela é tendenciosa, então ela vai para as coisas do mundo. Então eu acho que automaticamente não havia necessidade, como lá atrás, de repente, como aconteceu com o faraó, o Senhor endureceu o coração do faraó para mostrar a glória dele. Mas nesse caso era mesmo totalmente voltado, sabe, para a desobediência, para a concupiscência da carne. Creio que seja mais mesmo relacionado a isso, porque o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece, então ele sabia que a qualquer momento eles iam cair novamente, e aí ele tentava levantar um outro juiz. Eu creio que seja mais ou menos isso. A gente sabe que Deus, ele por vezes endurece sim o coração das pessoas para mostrar a glória dele, né, para os seus propósitos. Mas no livro de Juízes, especificamente, a gente não tem a Bíblia afirmando isso. Mas o que a irmã Zara falou é verdade, né? Nós não precisamos que Deus endureça o coração muitas das vezes, ou nem que Satanás haja de alguma forma. Nós mesmos já pecamos naturalmente, né? Por causa da nossa natureza corrompida. Mas nós cremos em um Deus que traz ali a salvação para nós, mesmo sendo pecadores imundos. Deus, ele traz a salvação, ele traz a transformação, né? Mais do que simplesmente o pão que ele multiplicou, mais do que até mesmo mais do que somente perdoar, né? Deus, além de perdoar, ele nos promete um destino celestial, onde nós receberemos um novo corpo. Quando este corpo, que é apenas uma semente, morrer, né, o nosso novo corpo virá, e esse corpo será sem pecado, sem mácula, Deus, e nós viveremos uma outra realidade. Glória a Deus, aleluia, amém? Leonardo, foi muito bom ter você aqui hoje nesse podcast, nosso primeiro podcast. Agora nós vamos passar para o nosso segundo, entrevistado. Gostaria de convidar o pastor Anderson para tomar a tribuna. Amém, Leonardo. Agradeço muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, pastor Anderson. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast do Templo Bela Vista. Hoje nós estamos aqui com o pastor Anderson, esposo da nossa irmã Nilda Rissan, nossa cantora maravilhosa de Jesus. Nós estamos aqui falando sobre o livro de Juízes e de Ruth, e eu gostaria de já começar com o senhor fazendo a primeira pergunta. Como é que o senhor acha que foi a liderança de Débora? Primeiramente, a paz do Senhor a todos, um bom dia a todos, Estamos hoje aqui, participando desse podcast para honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A liderança de Débora foi uma liderança voltada à obediência, a fazer aquilo que Deus orientou ela a fazer de uma forma correta, de uma forma propensa, que trouxesse, vamos dizer assim, beneficência ao povo, porque o povo vinha de um momento de idolatria, buscando outras coisas que não eram o próprio Deus. E assim, eu vejo a liderança de Débora uma liderança muito próspera, uma liderança muito abençoada, porque ela verdadeiramente buscava o Senhor, ela adorava o Senhor, ela foi abençoada pelo Senhor em sua liderança, naquele momento em que ela foi juíza de Israel, naquele período que Israel adorava imagem, Israel se colocava, estava submetido a outros reis, adorando, fazendo aquilo que não agradava o coração do Senhor. E ela é levantada como juíza, depois de um juiz anterior
Eliúde, que morreu, e passou um tempo o povo novamente na idolatria. E Débora é levantada juíza para quê? Para trazer correção ao povo, para mostrar ao povo o caminho ao qual eles devem estar seguindo, o caminho correto de trilhar, que é o caminho de Deus, que é o caminho de buscar a Deus em todo instante. E ela foi uma profetisa, ela não deixou de fazer o seu papel de mulher, de profeta e de juíza. Amém. Ela exerceu todos os 3 papéis ali, glória a Deus. Não deixando de errar em nenhum deles. Por quê? Porque ela tinha uma vida voltada ao Senhor, uma vida pautada ao Senhor, até o momento em que o Senhor fala com ela para dar uma mensagem para Baraque, o general do exército do norte de Israel, para que ela foi ousada, né? Justamente. Ela foi ousada, ela foi usada por Deus para falar para ele reunir o povo, para ir pelejar contra os cananeus, para que eles fossem libertos daquela opressão, daquilo tudo que estavam vivendo naquela época. Então, assim, Débora fala para Baraque, e Baraque se levanta e reúne o povo. Mas só que Baraque, ele não vai de prontidão. Eu irei, mas tu irás comigo. Ele não tinha autoconfiança nele, ele achava que aquilo podia ser algo que viesse trazer uma derrota para ele. Ele não confiou totalmente naquilo que Débora falou para ele. Achando que ela estava falando dela mesma, né? Justamente, achando que ela estava usando percepção, né? Justamente. E ela estava falando através do Deus Altíssimo. Sendo usada por Deus. Aí ele fala que ele iria para a peleja, mas se Débora fosse com ele. E Débora prontamente ela diz que ela vai, mas a vitória não seria dele. A vitória seria de uma mulher. Nem dela mesma, ela não disse que seria dela. Então o povo de Israel se reúne, vai para a peleja, vence a peleja, e o general do exército lhe foge, sai do seu carro, foge, se esconde numa tenda de uma mulher, da Geal. Ela mata ele. Com a oportunidade que ela teve, cansado do jeito que ele estava, fadigado da guerra, ele vai, pede água, ela dá leite, ele dorme, e com uma estaca ela finca na sua testa, e ela mata ele. Então, assim, o povo fica livre naquele momento de todo, porque Deus levantou Baraque e também levantou principalmente Débora como juíza para julgar o povo naquele momento. Amém, glória a Deus. E também gostaria, a igreja tem alguma pergunta, Amém, irmão Nildo? Senhor, igreja, bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, Manzara. Pastor, Senhor. uma dúvida. Assim, na sua visão, no seu conhecimento, dos 13 juízes que passaram ali por Israel, citados no livro de Juízes, qual foi assim o que teve assim o período mais conturbado assim de lidar com a rebeldia, né, do povo de Israel, né? A desobediência, isso? O livro de Juízes fala que todos os períodos foram bem conturbados, mas assim, eu vejo que o primeiro foi um dos mais conturbados, porque foi o tempo em que ficou a ausência de um líder. Então foi o período que ficou mais conturbado, porque o povo se desviou totalmente dos planos de Deus e deixou de adorar o Senhor. E foi então que começou a se levantar os juízes. Para quê? Para que viesse trazer a paz novamente sobre Israel, para que viesse trazer também o temor ao Senhor para Israel, porque naquele período que depois que Josué morre, não fica ninguém, porque ele não deixou substituto, ele não deixou alguém responsável para conduzir o povo. Então o povo se dispersa para tudo quanto é lado, busca tudo quanto é deuses, busca tudo quanto é reino para querer ter o quê? Para querer ter paz, para querer ter uma vida tranquila. Mas eles esqueceram que quem dá a verdadeira paz e a verdadeira tranquilidade é o próprio Deus. Eu vejo isso, que o primeiro juiz deve ter sido o que passou por mais dificuldade para reorganizar novamente o povo, para todos os princípios, né, que estavam se perdendo. Todos os princípios ali que o Deus, né, criou estavam se perdendo devido a grande parte da sociedade se misturando com novas sociedades, digamos assim, né? Justamente. Amém, glória a Deus. Vou partir agora para outra pergunta. Por que foram só 300 homens com Gideão para a guerra
E o senhor pode falar sobre o seu contexto histórico? Amém. É uma história muito interessante, né? A história de Gideão. Eu vou inverter um pouco, vou começar pelo contexto histórico, depois eu entro pelos 300. Porque o contexto histórico ele vai nos falar sobre o período em que o povo estava sofrendo. Todos os povos vinham e destruíam suas plantações, levavam seus bois, toda a sua fazenda e deixava Israel numa situação de praticamente miséria, sem ter o que comer, sem ter com o que se alimentar. E assim, o que faz Deus? Deus ele levanta Gideão. Em que momento? No momento que Gideão está no lagar malhando trigo. Então seria tipo assim, aquele que era mais forte, aquela sociedade da época mais forte, ela vinha e saqueava tudo. Sim. Ela era temida devido à força, devido ao terror. Justamente. Entendi. Porque tinha um exército mais potente, mais força. Só que assim, o povo de Israel esquecia de quem ele servia. Era Deus, né? O que Deus representava para ele. Porque toda vez, a história na Bíblia conta que toda vez que o povo buscava o Senhor dava vitória. Amém. Glória Porque a Deus. o que acontece? O povo esquece de Deus e começa a querer viver segundo as leis e segundo o costume de outros povos, não como o costume do próprio povo, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Então Deus chama Gideão para ir pelejar e pede que Gideão reúna os homens. E Gideão reúne 32 mil, um exército maravilhoso, 32 mil pessoas. E Deus olha e diz que tem muita gente. Deus olha e diz que os covardes, os medrosos voltem, porque muitas vezes não é por muito que o Senhor trabalha. Amém. O Senhor quer trabalhar também no pouco, e é do pouco que Ele faz uma grande vitória, uma grande Aleluia. nação. Porque para levantar o povo de Israel, Ele só chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão reuniu aqueles poucos que estavam com ele, e de lá se tornou a nação de Israel, se formou as 12 tribos de Israel. E ali, quando o Senhor fala para Gideão que tem muita gente, para os covardes e medrosos voltam 22 mil, mas ainda ficam 10 mil. E o Senhor novamente olha e vê que tem muita gente ainda. E precisa provar o povo. Ele manda que o povo desça as águas e prova o povo. E ali apenas 300 saem para pelejar. E o Senhor dá estratégia para Gideão nesses 300. Como é que 300 vão lutar contra um exército? Como é que 300 vão ter vitória no exército? A olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível, porque Ele é Deus. Ele é aquele que dá, que tira a vida, aquele que dá e que tira poder. Porque Ele tem como dar poder para o homem, como Ele deu para Gideão estratégia, como Ele deu para Gideão sabedoria para armar o exército que ele tinha de 300 e vencer a batalha, porque Ele ia confundir. Ele fez com que Gideão distribuísse o exército em 3, cada um com 100, levasse cântaro, levasse buzinas, levasse várias coisas para no momento certo fazer aquele barulho como se fosse de um grande exército. Aleluia. E o que foi que Deus fez? Fez com que o próprio exército se confundissem e um matasse o outro. Glória e assim Deus deu a vitória para Gideão. Através de quê? Através de 300. Muitas vezes nós achamos que tem que ser muito, não é a quantidade, é a qualidade. São as pessoas que estão dispostas, que estão disponíveis para fazer a obra do Senhor, que querem verdadeiramente fazer a obra do Senhor e que buscam ao Senhor para fazer a obra como uma obra com excelência, e Deus dá a vitória para esse povo. Continuando, pastor Anderson, agora nós vamos falar desse homem, Jefté. Jefté, ele aqui tem dito assim, o sacrifício que Jefté jurou ao Senhor, foi literal? O senhor crê que foi algo literal ou foi real? Até hoje isso é uma questão de muita discussão no meio dos teólogos em relação a esse, vamos dizer assim, juramento que o Jefté fez ao Senhor, né? A isso que ele colocou no coração, que quando ele retornasse, o Senhor desse a vitória, ele retornasse, e a primeira pessoa que saísse, o primeiro que saísse da casa dele, que não especificou se era pessoa, se era animal, não, ele só falou que o primeiro que viesse ao encontro dele, esse ele sacrificaria ao Senhor. E isso gera muita dúvida, muito questionamento, até hoje. Eu muitas das vezes pensei assim, como foi a filha dele, né, no caso,
Então, será que ele não fez um sacrifício parecido como Ana fez, sabe, de Samuel? Justamente. Porque às vezes a gente pensa só naquele sacrifício, né, de derramamento de sangue. Mas será que foi um sacrifício de dizer, não, agora a minha filha vai ser direcionada totalmente para a obra do Senhor, para te servir, Senhor? A gente, né, tem essa dúvida. Justamente. E assim, e se você pega o livro de Levítico que fala sobre os holocaustos, a oferta pacífica e tudo mais, vai dizer que Deus ele não aceita sacrifício humano. Em hipótese alguma, Deus aceita sacrifício humano. O povo de Israel se deixou levar pelo sacrifício humano através de quê? Através de outros deuses que faziam sacrifício humano para agradar um Deus que nada pode fazer e que não resolvia nada. E eu vejo assim, no contexto, que lá no livro de Juízes vai falar, no versículo 9, que ela continuou pura, não conheceu homem algum. Então o sacrifício, como a senhora colocou, irmã, que foi que nem o de Ana, que ofereceu Samuel ao templo, eu creio que esse sacrifício também foi o de Jefté, para dar sua filha para o templo. E assim, a partir do momento que ele faz esse sacrifício de entregar sua filha, vamos dizer, por celibato, para viver para Deus, para servir a Deus somente porque, a Ele. Queira ou não, também ele estaria comprometendo até mesmo a sua descendência. Justamente. Isso vai de encontro, né, à geração, à época, e eu creio que era o sacrifício. Justamente, foi um sacrifício que, a partir dali, não se deu descendência mais para Jefté, porque era a sua única filha. Sim. Ele só tinha ela, não tinha concubinas, na época era costume, e outros filhos não. Ali se extinguiu a descendência de Jefté. Então foi o sacrifício que ele fez para Deus, foi da própria existência, de não se perdurar a sua existência como se perdurou de Abraão, se perdura até hoje. Exatamente. E hoje você não vai encontrar descendentes de Jefté na terra. Por quê? Porque a quem podia gerar descendência para ele, foi feito um sacrifício puro, um sacrifício de amor, um sacrifício para honrar a Deus, com aquilo que Deus fez na vida de Jefté, dando vitória a ele sobre o povo, que ali estava assolando novamente o povo de Israel. Amém, glória a Deus. Gostaria de perguntar à igreja, se a igreja tem alguma dúvida, alguma pergunta. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Anderson, a irmã Zara. Amém. Na verdade não é uma pergunta, né? É mais uma dúvida mesmo, né? Nessa questão aí do sacrifício, né? Igual o pastor falou, é uma dúvida geral, né? Aí eu tenho uma dúvida que, por que não pode ser as duas coisas, né? Primeiro, ser um sacrifício real, né? Da própria filha dele, e não que Deus tenha aceito esse sacrifício, mas o erro dele, por achar que Deus aceitaria, e de fato ter acontecido, né? E justamente, igual a irmã Zara falou, né? Igual a Ana fez com Samuel, né? Aí aqui eu lendo aqui no versículo 35 aqui de Juízes 11, a Bíblia aqui ela fala: disse mais a seu pai, né, no caso a filha de Jefté, concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras, né? Então, o que a irmã Zara também fala aí, né, que eu vejo aqui na Bíblia é o mais provável, né? Porque se a pessoa vai ser sacrificada, vai morrer, ela não se importa em chorar pela virgindade dela, né? Ela vai chorar pelo fato de que ela nunca mais, né, que é o sonho da época, ela era a pessoa casar, construir família. Então, ela, pelo fato dela pedir ao pai que ficasse 2 meses, né, para chorar a virgindade dela junto com as amigas, é sinal de que ela ainda ia viver e não ia mais sentir esse prazer da carne, né, que era. Então, eu creio mais nessa visão aí do sacrifício mesmo, do fato de não ter, e também acho a possibilidade bem mais remota, né, dele ter errado, ter sacrificado a filha e Deus não ter aceito, ele ter errado por esse motivo. Então essa aí é a minha dúvida, né, mas eu creio mais pelo que eu li aqui na Bíblia. Isso foi um voto que ele fez, e quando ela pede para ela ir 2 meses para chorar a virgindade, para que ela se despeça das suas amigas, talvez seja uma proeminente confirmação de que ela não foi sacrificada literalmente, foi oferecido sangue, mas sim foi oferecido ela própria,
né? Como Ana ofereceu Samuel, mas Samuel teve família, mas só que eu vejo que aqui ela talvez não tenha, porque depois daquele dia ficou-se uma tradição em Jerusalém, que num período do ano tirava-se 4 dias para as moças irem justamente chorar pela filha de Jefté, por tudo que aconteceu. Então, assim, eu vejo que isso verdadeiramente foi um sacrifício, não um sacrifício de morte, mas um sacrifício de pureza, de viver uma vida santa, reta, perante o Senhor, durante toda a sua vida, até que ela viesse a morrer por morte natural, por causas normais. É assim que eu vejo, porque ficou essa tradição em Israel, de as moças virgens chorarem naquele período durante 4 dias, não eram 2 meses, mas só 4 dias, para relembrar o que a filha de Jefté fez. O sacrifício, né? Que ela fez. E eu creio, assim como a questão do Samuel, pastor, a própria família só tinha direito a visitá-lo, não sempre, até porque era uma vida totalmente separada. Justamente. Então não tinha mais contato com a sociedade, com a família. Queira ou não, se tornava até um luto. Você não tinha mais o contato com as suas amigas, com os seus familiares. E eu creio que seja dessa forma também. Até porque, o que eu penso, naquele momento, Deus foi com Jefté. Sim, ele pode, sim, irmão Menezes, ter errado? Poderia, mas no final, eu creio que o Senhor direcionou o que deveria fazer, para que ele viesse fazer com excelência, já que até então ele estava sendo obediente e seguindo tudo aquilo que Deus estava direcionando. Ele poderia ter feito algo errado sem saber? Poderia, porque assim somos nós. Muitas das vezes nós sabemos o que fazer e assim não fazemos. Justamente. Mas eu creio, pelo contexto geral, total, na totalidade, que tem acontecido dessa forma. E assim, e a Bíblia diz que quando ele chega, que ele vê, ele rasga as suas vestes e conta toda a história para sua filha. E a sua filha, eu vejo também que, direcionada por Deus, aceita tudo aquilo que ele falou, o propósito que ele fez com Deus, de que ele faria com aquele que viesse ao encontro dele. Então ela aceita, ela fala: Pai, que as tuas palavras não caiam, que seja feita conforme a vontade de Deus. E ela sai para chorar com as suas amigas, e então daí eu vejo que esse sacrifício foi um sacrifício a qual fez com que ela se separasse exclusivamente para Deus, né? Não um sacrifício de morte que tivesse que ter sangue e tudo mais, não, como fazia com os animais, separava a carne da gordura para queimar, para fazer o holocausto. Não, isso foi um sacrifício mesmo íntegro, de corpo, alma e espírito, sem derramamento de sangue. Amém, glória a Deus. Pastor Anderson, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast Bela Vista. Que Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe capacitando, lhe dando sabedoria, o seu ministério para a glória de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer a presença do pastor Anderson. Amém. Amém. Perdão. A pastora Nilda agora com a palavra. Na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário já para finalizar, né, do que foi colocado sobre a questão desse sacrifício que esse pai fez, né? Eu acho que no momento que ele fez esse sacrifício, que é como se fosse um voto a Deus, ele, como a Bíblia mesmo relata, ele nunca imaginou que na entrada dele seria a filha dele. Então a questão, às vezes, eu penso assim, que é no precipitar da gente, numa emoção, no momento que eu sempre digo que a gente não pode tomar decisão no momento de muita alegria, aquela euforia, no momento de muita tristeza, naquele momento de muita dor. Eu acho que o momento que você tem que tomar decisão são no momento em que você está calmo, tranquilo, né? Porque aí você acaba fazendo algo que amanhã você pode se arrepender. Certos votos, sacrifícios de tolo, que Deus não quer isso da gente, Ele não quer esses sacrifícios de tolo. Ele quer que o nosso maior sacrifício é doar a nossa vida a Deus, ter uma vida normal diante do Senhor, do que sacrificar. Ele fez naquele momento talvez de desespero, ou até mesmo porque o Senhor tinha entregado ali a vitória, e às vezes nós estamos nessa posição. A gente às vezes promete algo que a gente não vai conseguir cumprir, ou algo que a gente amanhã pode se arrepender. Por isso que a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não poder cumprir. Então, em nenhum momento ele imaginou que fosse a filha que fosse sair. E eu acredito que o choro dela ali era por 2 coisas. Primeiro, pela vitória que Deus deu ao seu pai,
e por um momento que ela ia viver, meu pai me sacrificou. E será que ela não tinha um sonho de ter uma família, de construir uma vida, né? E por o voto do pai dela, pelo sacrifício do pai dela, ela foi ali, por isso que a Bíblia diz que eles foram chorar a virgindade. E eu comentando aqui com o pastor, eu entendo que ela queria casar, ter um momento dela com o marido, com ter filhos. E então ela chora 2 vezes, chora pela vitória que Deus deu ao pai, pelo sacrifício lindo, mas também chora por ela não poder viver o que ela gostaria de viver na construção de uma família, né? Então, assim, a gente entende que a gente precisa compreender que a gente tem que ser sóbrio no momento de decisões. Eu acho que depois houve um arrependimento no coração dele. Nossa, eu fiz esse sacrifício e agora, minha filha, eu vou ter que cumprir. Porque hoje está bem banalizada essa questão de sacrifício de voto. As pessoas fazem e amanhã elas esquecem. E Deus perdoa, retira e vai embora por conta da graça, né? Então, acho que a gente precisa olhar com mais carinho essa situação, temor e respeito a Deus, porque você não vai poder voltar atrás e sacrificar de fato aquilo que você vai poder cumprir, né? Dentro disso eu fiz um voto uma vez que a minha irmã estava passando mal, e eu disse: Senhor, se tu tirar ela dessa situação, ela nem sabia, ela vai dar testemunho em 5 igrejas do bairro. E quando Deus deu a vitória para ela, e aí eu contei para ela: você vai dar seu testemunho. Ela: gente, como é isso? Nós conseguimos cumprir, mas ela nem sabia. Então foi um momento meu de precipitação. Eu queria que ela ficasse curada, eu saí fazendo voto. Então a gente tem que ter todo um cuidado, porque a gente nem sabe se depois a pessoa vai poder cumprir aquilo que a gente fez. Só um ponto para ser colocado, né? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Nilda, e é isso mesmo. Amém. Obrigada, pastor Anderson. Obrigado. Paz Senhor, pastor Rogério. Nós estamos agora com o pastor Silvio Rogério, que é o nosso pastor coordenador do Templo Bela Vista, da coordenação da região 4. Sub-região 4. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer o período do podcast com ele, o nosso pastor também, né, do Templo Bela Vista. É uma honra estar aqui com o Senhor. Estou nervosa, pastor. Oh, meu Deus do céu. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Avançando pela fé. Que maravilha. Eu quero rapidamente quebrar o protocolo aqui e agradecer a nossa coordenação da Escola Dominical pela iniciativa. Também agradecer a todos os nossos irmãos que estão participando desse momento histórico, né? A gente já está fazendo história aqui no Templo Bela Vista, através desse podcast, né? E que Deus seja glorificado e nós venhamos aprender um pouco mais, porque o intuito da Escola Dominical é justamente esse, né? Então, glorifico a Deus e agradeço pela honra de estar aqui também. Me sinto honrado. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua presença. E para iniciarmos, nós vamos agora para o tópico 3. Estamos falando do livro de Juízes e Ruth. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Na sua opinião, por que Sansão fracassou como líder? O senhor acha que ele foi salvo? Maravilha, né? Isso aí é uma pergunta emblemática, né? Uma pergunta que a gente vê aí na nossa missão com criança, né? O Sansão como herói, a força, né? Ele tem muito essa vertente, né? Mesmo de algumas atribuições de super-herói. E eu estava meditando sobre a vida dele. É interessante que Sansão, ele vai justamente ser um reflexo da humanidade. Eu já respondo essa primeira parte com essa aplicação, porque é interessante. Sansão, ele vai ter a sua motivação, em fazer as coisas, em lutar, em guerrear, não pela nação, mas uma motivação centrada nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas ambições, naquilo que satisfazia a alegria carnal dele. Então, ele vai sempre estar fazendo algo, ele sabe do chamado dele, ele sabe daquilo que, para que ele foi separado, mas ele não coloca aquela motivação no seu coração para fazer direcionada ao Senhor. E é uma coisa que eu sempre gosto de meditar, porque é uma lição a todos nós, que a palavra de Deus, ela estende
isso a cada um de nós. Né? Qual é a motivação central daquilo que nós estamos fazendo ao Senhor? A motivação dele era por si só, e Deus estava querendo uma transformação da parte dele, tanto é que nós vamos entender posteriormente que Deus ele vai tratar ele de uma forma não convencional, né? Vai tratar ele da forma que muitas das vezes nós somos tratados, aquele tratamento de choque, e nós vamos ver que ele fazia com que as coisas acontecessem, mas elas não aconteciam da forma que Deus queria. E é aí que entra uma analogia interessante para nós hoje, porque nós também somos separados, não é verdade? Amém. Nós sabemos para que nós nascemos. A palavra de Deus vai dizer que Sansão ele foi apresentado a Deus no voto de nazireado. Esse voto era como se fosse algo que a pessoa ela ia uma milha a mais com relação ao compromisso com Deus de Israel, e ele tinha esse objetivo de estar cumprindo, de estar seguindo. E a gente vai entender no decorrer da história que ele, na verdade, não cumpre quase nada. Na verdade, Deus ele tem uma misericórdia até a mais na vida de Sansão, porque mesmo ele quebrando claramente alguns votos, tocando, né, no defunto, né, no leão morto, né, se prostituindo, fazendo outras coisas, desobediência, Deus ainda continua sendo com ele, até o momento que o principal voto, que nós sabemos que era o cabelo grande, ele foi quebrado. Na verdade, quando nós falamos de voto, de algo atrelado a isso, nós temos aí algo que Deus ele está falando de uma forma subliminar, porque não é exatamente o voto, é a obediência, em cumprir, em estar na presença de Deus. Deus sempre teve o objetivo de ensinar a humanidade a obediência, e o voto ele vai ser tipo um simbolismo disso, uma forma de expressão daquilo que Deus quer às nossas vidas. Então, já falando a respeito do fracasso de Sansão, nós vamos entender que ele fracassou justamente por não ter a motivação central de representar Israel. Ele vai somente usar os dons para os seus próprios deleites. Na verdade, Sansão é um grande pecador. Aqui, como foi bem explicado no primeiro tópico, no segundo tópico também, pelos nossos irmãos. Então, ele vai fracassar justamente nisso, porque ele não está focado no reino, ele não está representando o reino. E nós temos essa deficiência também. Nós fomos consagrados. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos separados e nós devemos representar um reino. Só que, muitas das vezes, nós fazemos aquilo que nós queremos, que é conveniente ao meu umbigo, e eu, fazendo essas coisas, eu acabo por me desfazer do reino de Deus e dessa representação. Veja só que a Bíblia ela nos ensina isso claramente. Que a gente às vezes pode até falar, poxa, Sansão ele foi um cara mau, ele foi um cara ruim, mas muitas das vezes nós caímos no mesmo erro, porque nós fomos separados e não estamos cumprindo a vontade de Deus. O que a palavra diz? Que eu devo morrer para mim mesmo, para o mundo, e cumprir o chamamento de Cristo. Então, nós caímos nesse erro. Agora vamos lá para a segunda parte, para a gente não se alongar. Ele foi salvo. Aqui entra uma pergunta clássica, até porque ele provocou a sua própria morte, e nós vamos ter, é natural que nós tenhamos essa dúvida, mas eu acredito que sim, que ele foi salvo, por algumas evidências na própria palavra, evidências essas, primeiramente, começando, quando ele foi preso,
quando o Espírito de Deus se ausentou totalmente da vida dele, né, ele perdeu realmente aquilo que era mais valioso na sua vida. E ali nós vemos que ele literalmente sofreu espiritualmente começando, né, porque nós sabemos quando o Espírito Santo de Deus sai das nossas vidas, nós sabemos que há infelicidade, há tristeza, há dor, né, porque é Ele que nos dá a alegria verdadeira. Então o Espírito saiu, e além do Espírito sair, ele recebeu punições. A Bíblia relata que os seus olhos foram vazados. A Bíblia relata que ele foi torturado. A Bíblia relata que eles faziam zombaria com ele. Então, qual é a mensagem da entrelinha que nós entendemos nessa parte? A mensagem é que essa forma de Deus nos tratar, permitindo essas tribulações, gera em nós arrependimento, né? Todos nós já temos essa vivência, passamos por situações de desobediência, de pecado, né? E nós também passamos por situações que Deus ele nos pune, né? O pecado chega até nós, o pecado ele é destruidor, e o pecado ele é uma porta para o diabo, e o diabo, consequentemente, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando tem essa vazão, quando tem essa legalidade em nossas vidas, nós sabemos que a vida vai de mal a pior. E a vida dele foi de mal a pior. E eu entendo que nesse período, eu gosto de uma coisa na Bíblia que ela é muito interessante. Em vários momentos, através de vários personagens, nós entendemos que pessoas que já serviam a Deus, que já conheciam a Deus, eles ainda precisavam ter um encontro verdadeiramente com Deus. Isso é muito interessante. Né? E eu acredito que nesse momento que Sansão estava sendo punido, ele teve um encontro, porque aquilo que ele estava passando gerou arrependimento. O arrependimento, nós sabemos que precede a transformação, que precede o perdão de Deus, e aí nós somos transformados. E ali, por isso que eu falo, Sansão, ali ele entendeu a missão dele. Ali Sansão, ele teve outra visão, através justamente daquela situação, da tribulação, daquelas problemáticas que ele estava passando. Aí o que gera? Arrependimento. E o arrependimento, ele gera um pedido de perdão, um coração contrito, um coração aquebrantado. E a Bíblia vai relatar que no final da sua história, quando ele estava lá no templo do Deus pagão, ele pede a misericórdia de Deus, para que Deus desse mais uma chance a ele, que desse mais uma oportunidade de ele receber o Espírito Santo de Deus. E eu acredito, Deus, ele não é conivente com o pecado, ele não habita no meio do pecado. Amém, isso mesmo, né? Ele habita quando nós temos um coração arrependido. Então isso que nós conhecemos da palavra vai dar fundamento para que o Espírito tome a vida dele, que tomou naquele momento, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, e através do recebimento daquela explosão, ele vai ser usado, né, para ter força novamente e derrubar aquele templo pagão. Além disso, eu entendo também nas entrelinhas que o propósito maior de Deus estava acontecendo. Qual era o propósito maior? Para que Sansão ele foi chamado? Ele foi chamado para punir aquele povo que estava levando ao cativeiro o povo de Israel, né? Então, o propósito maior de Deus, ninguém pode impedir. Aleluia. O propósito maior de Deus era punir também o povo inimigo. E ele usaria alguém, né? Sansão foi escolhido desde a sua nascença.
e ali ele começa uma trajetória. Evidentemente que Sansão, ele não andou na trajetória que Deus queria. Com certeza, Deus não queria. Como o Senhor mesmo começou falando. Justo. Traz muito para os dias de hoje, para a nossa geração, da forma como nós somos. Uma coisa que o Senhor me fez refletir, que eu achei muito interessante, hoje, quando o Senhor nos abençoa com dons e talentos, nós temos que entender isso, que muitas das vezes nós queremos usar os nossos dons e talentos para o nosso bem, para o nosso, para que nós venhamos ter prosperidade, se esnobar, ou então não achamos que aquilo é um mérito do Senhor, porque se Ele quiser, num simples piscar de olhos, Ele tira o dom e o talento e você não passa de nada, até mesmo um sopro de vida. Correto. E é exatamente o que aconteceu com Sansão, né, pastor, pelo que o senhor está explicando. Justo. Ele talvez não tenha entendido que tudo aquilo, aquela força, toda aquela situação era o Senhor. Justo. E hoje nós estamos vivendo isso, principalmente ao jovem, que ele venha entender que ele foi criado, né, para adorar ao Senhor. Se eu não me engano, fica em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, que fala: tudo que você venha fazer na vida, que seja para a glória de Deus. Glória de Deus. Seja o seu trabalho, seja a sua faculdade, seja você tocar. Então, quando a gente reflete e pensa nisso, se a minha vida não está glorificando ao Senhor, remete à vida de Sansão. Correto. Não é exatamente? Correto. Amém. Glória E a ali Deus. ele estava, só mais algumas evidências para a gente terminar essa parte, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus, voltando ao propósito inicial, que Deus levantou Sansão para penalizar aquele povo que estava oprimindo o povo de Israel. Então ele estava cumprindo a vontade do Senhor naquele momento, né? Quando nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, nós estamos agradando a Ele, nós estamos na linha dele, e com isso nós estamos no caminho da salvação. E para encerrar, lá em Hebreus, essa primeira parte, né? Lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ou 33, que eu vou ler aqui rapidamente a vocês, diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Olha, veja essa parte: venceram reinos, ou seja, cumpriu a vontade de Deus, praticaram a justiça. Quem pratica a justiça é salvo. Praticaram a justiça e alcançaram promessa. Qual é a promessa de Deus a respeito da humanidade? Principalmente salvação. Aleluia. Principalmente o bem-estar da humanidade. Fecharam as bocas dos leões. Glória a Deus. Então, todas essas evidências, elas vão me levar a uma resposta de que Sansão, ele foi salvo. Amém. Glória Amém? a Deus. Vamos passar para a igreja. Tem alguma pergunta ao pastor? Amém? Então vamos continuar. A segunda pergunta seria: o contexto histórico do livro de Ruth e quais os motivos dos acontecimentos na família de Noemi? Se o senhor fizesse uma breve, explanação a respeito do livro de Ruth e os motivos dos acontecimentos na família de Noemi. Não, legal. Essa resposta, ela é bem assim coerente com o próprio livro de Juízes, né? Até mesmo pelo início do livro de Ruth, que diz respeito que eles estavam vivendo ainda tempos em que os juízes estavam administrando, eles estavam representando a Deus. E a Bíblia relata no início do livro de Ruth que havia muita fome naquele lugar, havia tribulação, problemas, situações. Esse era o contexto pelo qual a família, não somente a família de Elimeleque e de Noemi viviam, mas um contexto que todo Israel estava vivendo. Talvez a gente até entenda aqui, como foi explicado no primeiro tópico, que eles já estavam vivendo aquele ciclo, de revolta, de pecado que eles cometiam diante de Deus,
e Deus já estava criando alguma circunstância pela qual deveria ser levantado alguém. Nós não vamos ver aqui claramente, né, a respeito, né, de Boaz e de Ruth sendo aí um representante, os juízes, mas o cenário é interessante, porque nos leva a entender que o ciclo ele dá continuidade, né, e o cenário daquela situação faz com que nós venhamos entender que Deus estava falando de alguma forma, né? E a gente vai também um nível a mais, entendendo o propósito maior. Nós vamos falar na frente sobre a genealogia, vamos falar a respeito do propósito de Deus, da descendência de Cristo, e Deus ele tem os seus critérios com relação a isso. E os acontecimentos com relação a esta família, a família de Elimeleque e de Noemi, vai justamente exaltar a vontade de Deus. Porque não sabemos quais são os critérios, mas podemos entender algumas coisas interessantes. Será que Elimeleque, como a autoridade sacerdotal, que ele era a autoridade sacerdotal, Sim. será que ele levaria ao pé da letra o comando de Deus, né, a trajetória que Deus queria, né? Porque se ele não levasse, desse continuidade a essa trajetória, evidentemente que Deus levantaria outro, porque os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Então, essa já é uma evidência com relação aos acontecimentos na vida deles, porque Deus ele vai criar toda uma circunstância, claro, dentro da sua misericórdia, dentro do seu amor, para que esses planos venham a acontecer. Então, saiu, teve fome, né? Lançou-se no coração deles, né, que a terra de Moabe, né? E ali na terra de Moabe, a gente, claro que só resumindo a situação, encontra-se uma mulher de fé, né? Uma mulher ali fiel, uma mulher que tem características admiráveis com relação a possuir, a absorver o entendimento do reino de Deus e cumprir, porque Deus ele é muito maravilhoso, Deus é muito admirável, porque ele procura corações, é aquilo que a palavra diz, que ele procura, né, por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores, eles vão estar baseados em quê? Em fé, em atitudes, em fidelidade. Então, ali Deus estava sondando aquela cidade, aquele povo, né? E ele entendeu, assim conjecturando, claro, né? Ele entendeu que ali ele teria que fazer uma manobra, né, para que os acontecimentos viessem a dar continuidade. Uma coisa nós podemos ter certeza, né? Que daí surgiu, né, a descendência, né, daquilo que Deus queria fazer. Então, esses acontecimentos estão no critério de Deus, né, na análise de Deus, na sondagem de Deus, em saber com quem ele poderia contar para que isso acontecesse. Porque Deus trabalha com princípios, justamente, né, pastor? Ele não quebra os princípios, e aí é bem isso mesmo, glória a Deus. E para a igreja, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vou para a última. E se alguém de repente quiser agora fazer a última, amém? Amém. O senhor pode nos falar um pouco sobre o casamento de Boaz e Ruth e justamente sobre a genealogia, a cristologia do livro? Beleza. Isso, a gente voltando a essa situação, né, do propósito de Deus, do critério de Deus com relação a esses acontecimentos. Essa parte, a gente tem até uma palavra interessante que a gente usa com relação aos casamentos, que Deus, ele une propósito. Amém. Não é verdade? É verdade. Deus une propósito para que o nome dele venha a ser glorificado em qualquer lugar que seja, né? E ele usa o casamento. Normalmente eu falo que o casamento ele é sinônimo de prosperidade. Glória a Deus. Primeiramente espiritual, e as demais coisas que nós sabemos muito bem que Deus provê. Então, o casamento é coisa criada por Deus, criada por Deus e ordenada por Deus. É por isso que
o inimigo hoje tem trabalhado fortemente na deturpação do casamento. Por quê? É uma criação de Deus e abençoada por Deus. E o inimigo ataca diretamente, ferozmente, tudo aquilo que é de Deus. Então, isso é só um parênteses, que é um assunto muito pertinente, interessante, o que Deus ele faz nas nossas vidas. Eu tenho um testemunho maravilhoso a respeito disso, do que Deus fez na minha vida através do casamento, coisas grandes. Amém. Glória a então, Deus. aqui não vai ser diferente, né? Na vida de Boaz, na vida de Ruth, Deus está literalmente unindo propósitos, né? Porque nós vamos ver no contexto que Boaz, se nós fizermos uma leitura da vida de Boaz, nós vamos entender que ele era um cumpridor da lei, ele tinha integridade, né? Ele obedecia, né? Ele temia o Deus de Israel, e Ruth, por sua vez, ela vai ser aquela mulher que vai inspirar a fé, né? Vai inspirar a fidelidade. E até quero aproveitar e dar os parabéns, porque Ruth vai ser essa mulher que vai trazer a notoriedade, né, das mulheres para as mulheres, daquilo que nós vemos que a Bíblia ela vem ressaltar, apesar de muitas pessoas tratarem muitas das vezes a Bíblia como um livro machista, né? Deus ele vai ter uma outra palavra a respeito disso, trazendo a valorização da mulher, né? Vai dar características, adjetivos bons a respeito das mulheres com relação à atitude, fé, fidelidade. E isso nós vemos na vida de Ruth, né? Fidelidade, um coração temente, um coração ousado que queria entender, que queria absorver na vivência com relação à sua sogra, né? Com certeza ela aprendeu, né? Ela entendeu e ela foi impactada por essa mensagem. O Espírito Santo trabalha dessa forma, ela foi impactada com essa mensagem e dali surgiu o interesse, né? O interesse de trabalhar, e ela se viu numa situação, né, de tribulação, uma situação adversa. Ela falou: poxa, eu conheci o Deus de Israel, já me falaram, 10 anos que eu aprendi, que eu ouvi falar sobre esse Deus de Israel, eu sei qual é a solução, eu preciso ter fé, né? Eu preciso avançar nisso, eu preciso crer nisso, porque é dele que vem a solução para a minha vida, não somente para a minha vida, mas para a minha sogra. E ela teve ali o que aquele que conhecia a palavra não teve. Ela teve fé, ousadia e avançou nisso. Então, o casamento vai unir algo justamente para que o projeto de Deus ele venha a ser consolidado, venha a ser confirmado através dessa união, desse propósito. E eu acho muito interessante isso, porque Deus, para continuar o propósito dele, ele não vai escolher qualquer pessoa. Uma pessoa sem fé, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa que não acredita na sua palavra, no seu reino. Ele vai escolher pessoas que vestem a camisa. Não, eu creio nesse Deus, eu vou... Olha, escolheu a característica de Boaz, a característica de Ruth, e uniu isso, falou: nesse casal eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu reino. Então aí está essa parte. Interessante que, falando do fruto dessa união, nós vamos ter a genealogia do nosso próprio Deus, de Cristo, que vai ali suceder através da vida de Davi. Então, Obed, no caso, que justamente foi o fruto desse casamento. E outra questão muito interessante que eu acho maravilhoso, porque dessa parte, desse casamento, nós vamos entender algo realmente que faz menção à graça de Cristo, na própria ascendência. Porque se a gente olhar o contexto de Ruth era moabita, era um povo estrangeiro, não somente estrangeiro, mas inimigo do povo de Israel. Extremamente idólatra, né? Justamente, na próprio
lá em Deuteronômio, vai falar a respeito de uma sentença com relação ao povo moabita, porque quando o povo estava no deserto, no Êxodo, eles se negaram a ajudar o povo de Israel, dando pão e água. Aí lá na lei cerimonial, Moisés ele vai determinar, olha, esse povo aí vai ficar 10 gerações amaldiçoado, sem ter a oportunidade de estar no convívio, de conhecer o povo de Israel, de estar sendo abençoado, enfim. E essa mulher era moabita, e ela estava nessa condição de maldição. Aí nós vimos a graça de Deus. Olha só onde Deus vai achar, um coração frutífero, uma terra frutífera, uma terra fértil para colocar a semente lá, justamente no povo indigno, amaldiçoado. Olha só essa lição maravilhosa a todos nós, Cristo já vai demonstrar a sua graça na sua ascendência, e resgatando aquela mulher primeiramente do seu povo, daquela maldição que foi estabelecida pela lei mosaica, e ali ela também vai ser agraciada através de uma tipologia de Cristo. Boaz tipifica Cristo, ao resgatar aquela mulher para dar continuidade na descendência de Elimeleque. E aí está a graça de Deus duas vezes, através da ascendência e através do resgate demonstrada a todos nós. E isso é uma lição, porque todos nós somos indignos, Assim como aquele povo moabita, nós fomos amaldiçoados pelo pecado. E as nossas gerações seriam amaldiçoadas continuamente também, através do pecado. E aí o que acontece? Conhecemos a Cristo, Cristo vem trazer a sua graça às nossas vidas, e Ele vem nos resgatar do pecado, nos dando a oportunidade desse casamento. Nós esperamos o noivo. Aleluia. O noivo vem nos resgatar, vem nos buscar para a morada celestial. E aí está a cristologia, declarada no Velho Testamento para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Igreja, alguma pergunta, alguma dúvida? Paz do Senhor, mais uma vez. Pai do Senhor, irmão Menezes. Paz do Senhor, pastor Rogério. Paz do Senhor. Na verdade, também, de novo, não é uma pergunta, é só mais uma dúvida. Só uma dúvida. Tem minha esposa aí que sofre comigo em casa, tá? Que eu sou cheio de dúvida. Mas eu queria perguntar ao pastor aí, se por ocasião de Sansão, Sim. Se, na sua opinião, assim, ele teve uma regalia de Deus, Sim. Assim, um tratamento especial, Tendo em vista que ele cometeu vários erros, E mesmo Sim. assim, o seu poder, a sua força, ele continuou tendo, Só depois Sim. que ele falou para Dalila, que aí os filisteus foram e o capturaram. Aí a história a gente sabe, que ele pediu ao Espírito Santo de Deus mais uma chance e derrubou ali as colunas do templo. Aí eu queria ver com o senhor se Deus teve um tratamento especial, se já pelos primeiros erros deles ele já deveria ser castigado por isso. Sua opinião sobre esse caso aí, se Sansão teve um tratamento especial por Deus, mesmo cometendo tantos erros? É interessante essa pergunta, porque o que acontece? Hoje ainda vemos esse tipo de atribuição dos dons na vida de pessoas. Pessoas nascem com talentos visíveis, talentos natos de cantar, de falar, às vezes ter visões, de profecia. Eu conheço muitas pessoas que vão evidenciar isso. Com relação a essa situação, o qual ele era dotado, desse talento, desse dom, pelo Espírito Santo de Deus. E eu sempre falo que quando nós entendemos esse dom explícito, todos nós temos dons, alguns explícitos, outros implícitos. Quando
é explícito, nós já entendemos a mensagem de Deus. Qual é a nossa tarefa? É nós trabalharmos esse dom, aperfeiçoarmos, lapidarmos para que ele cada vez mais esteja afinado para ser usado em prol do reino de Deus, do Senhor. E aquele que está implícito, a missão primeiramente é procurar saber qual é o dom, buscar o Senhor, que Ele vai revelar em tempo oportuno. Então, essa resposta com relação à misericórdia, à vida de Sansão, eu remeto ao povo de Israel, ao povo que estava ali sofrendo, que estava ali sendo punido, porque Deus estava tendo misericórdia primeiramente do povo, e com isso Ele queria que o propósito dele se cumprisse, e Ele estava tendo a habilidade, assim como Ele tem com a gente, que a gente é difícil, o ser humano é difícil, Deus, a gente está ali, Deus revela para a gente o propósito, a gente sabe, a gente tem fé, a gente conhece tudo, e muitas das vezes a gente não vai em direção daquilo que Deus quer. Aí Deus tem que puxar a nossa orelha, chamar a nossa atenção, a gente tem que ser punido, passar por uma tribulação difícil, em várias esferas das nossas vidas, para a gente voltar e cumprir o propósito de Deus. Porque, acima de tudo, o que nós temos que levar em consideração é o propósito de Deus. Ele é a prioridade, é o cumprimento, a glória de Deus que acontece por meio das ferramentas que somos nós. Então, essa misericórdia de Deus, para mim, estava atrelada justamente ao povo que estava ali sedento, que precisava de uma solução, que estava orando, porque não era só Sansão, Sansão, o povo entendia, o povo ele era direcionado para o arrependimento, para buscar a Deus, e ali Deus estava trabalhando, tendo habilidade para que o processo que nós sabemos que aconteceu viesse a se cumprir da melhor forma possível. Então, para mim, é dessa forma. Talvez seria também, pastor, completando ali a pergunta do irmão Menezes, os próprios pais de Sansão, pelo que a gente vê, tem uma evidência, eles cumpriram exatamente tudo aquilo, Sim, que o Senhor pediu. Então, creio também, irmão Menezes, Deus cumpre princípios. O pai e a mãe ali de Sansão fizeram aquele voto, cumpriram tudo aquilo que Deus talvez os comissionou. Também. Então ele honra. Tem muita gente que... como hoje, a gente vive essa situação. Filhos de crentes são honrados pela oração de mães, de pais, não pelo próprio crente em si, porque muitos jovens não querem aquele compromisso, mas o seu pai e a sua mãe fizeram um voto, ofereceram e cumprem, Creio que existe todo, como ele falou, o propósito, pastor? Justamente. Isso aí está justamente ligado com a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. O critério dele. Seu Valmor. Novamente, Valmor, eu queria que o pastor Rogério tirasse uma dúvida que eu estava vendo aqui no capítulo 16, dizendo que a força, a Dalila dizendo para o Sansão que a força dele estava no cabelo, e que diz também aqui no versículo 4, mais ou menos, que eu estou agora já à minha distância, mas diz que na verdade ele perdeu a força, porque o apogeu de Sansão foi quando ele, nesse apogeu, ele desobedeceu ao anjo do Senhor. E qual foi a desobediência? Aí é que vem a minha pergunta ao pastor Rogério. A desobediência é que ele deixou cortar o cabelo. E pelo que eu entendi, o anjo parece que diz para ele não fazer isso, continuar com o cabelo. O cabelo foi um simbolismo do poder de Deus, da ação, da força de Deus? Pastor, é só isso. Obrigado, irmãos e irmãos. Voltando um pouquinho àquilo que eu mencionei, seu Valmon, irmão Valmon, com relação àquilo que Deus se utiliza de critério, Os votos, as promessas que nós fazemos, aí nós remetemos lá para o início, Adão e Eva,
a gente faz a pergunta, né? Por que Deus colocou lá aquele fruto proibido, né? Era a única condição que Deus queria da humanidade. O quê? Obediência. Obediência com relação a Ele e com relação ao seu reino. Então, a gente volta a dizer, ele já estava numa cadeia de desobediência. Já estava. Deus já poderia, né, cortar, já poderia punir, já poderia acabar, né, aquela situação em virtude daquelas situações que ele estava vivendo de desobediência. Só que volto a repetir, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus estava ali prevalecendo com relação ao povo, porque ele havia levantado um homem que representava, que seria o libertador, né? Que seria alguém usado para trazer o conforto de volta, né? O convívio normal daquele povo de Israel. Então, Deus estava se utilizando daquele homem, de uma ferramenta, como, por exemplo, a gente vai cortar uma carne, né? A gente pega uma faca cega, né? A gente vai ter trabalho de cortar aquela carne porque ela não está afiada, ela está ali, eu vou ter muito trabalho, vou ter que fazer muita força, mas no final o meu objetivo eu vou conseguir cortar aquela carne, mesmo tendo um pouco de dificuldade, né? E essa analogia justamente a gente faz com Deus se utilizando de Sansão, né? Aquele homem desobediente, voltando, que faz também a gente fazer uma reflexão a respeito de nós mesmos, porque nós somos assim, né? Então ele pegou, estava direcionando, e eu acredito que o cabelo, justamente, quando se acaba a parte da fala de amor de Deus. Que Deus tem essa fala de amor com a gente, né? Ele fala, olha, pastor Anderson, vai por aqui, Anderson, eu te amo. Aí o Espírito Santo vem, dá um beijo na cabeça, abraça, vai por aqui, esse é o caminho certo, faz a minha vontade, tal. Aí para mim foi o ápice, né, dessa fala de amor. Aí Deus fala assim, não, agora eu vou trocar a linguagem contigo. Agora vou trocar a fala de amor pelo tratamento de choque. Porque só assim que tu vai entender o arrependimento, os meus planos, e vai conseguir fazer o que eu quero. Então aí ele entende, como eu falei, Hebreus vai confirmar isso, né, porque ele justamente vai cumprir a justiça, né, e vai cumprir aquilo que Deus prometeu, livrando o povo de Israel. Então essa é a resposta aí a respeito da misericórdia de Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Quero Deus. agradecer a presença do nosso pastor Amém. Silvio Rogério, ao nosso primeiro podcast. Obrigada, pastor, também por vir conosco, né? Com certeza. É uma honra para mim. Eu digo assim, queira ou não, são os sonhos, as vontades, e o Senhor permite que isso venha a ser realizado, o Senhor como dirigente da nossa igreja, que é tudo para a glória do Senhor. E obrigada pela confiança à Escola Bíblica Dominical, aos irmãos, a cada pessoa que participou desse primeiro podcast Bela Vista. E é tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado. Muito obrigado.